E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Nós leremos o capítulo 1, apenas o verso 3 e 4. Deixa eu projetar aqui para você o texto bíblico e você pode também acompanhar e marcar na sua Bíblia, que você possa fazer isso, abrir a sua Bíblia, marcar esses textos na sua Bíblia, porque nós vamos aprender bastante coisas, ou tão somente lembrar algumas coisas para você que já é cristão, você que já caminha com Cristo aí há algum tempo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através dessa mensagem. Então, irmãos, vamos lá. Hebreus capítulo 1, de 3 a 4. É o texto que nós vamos ler e vamos meditar acerca da palavra do nosso Deus. Vamos lá? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, esta é a palavra do nosso Deus e é sobre esta palavra que nós vamos meditar nessa noite. Então, eu convido você a orar mais uma vez, falar com Deus, pedir a orientação do Senhor, pedir a iluminação da parte de Deus através do Espírito Santo que habita em nós, para que assim nós possamos compreender a palavra dele que será exposta, que será pregada nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e pedimos a Deus que com teu Espírito Santo o Senhor fale a cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, nós iniciamos, para você que é da nossa igreja, nós iniciamos essa semana a leitura dessa carta preciosa da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. E essa carta, ela deveria ser exposta para cada um de vocês, versículo por versículo, devido ao tamanho da sua importância, devido ao tamanho do seu conteúdo, nós deveríamos expô-la aqui, versículo por versículo. Quem sabe ainda faremos isso aqui na nossa igreja e será um prazer compartilhar os ensinamentos profundos que esta carta tem a nos ensinar. Mas hoje, como de costume, como nós temos feito aí durante as quartas-feiras, nós vamos ficar com um panorama, nós vamos ficar com uma visão geral, uma visão do alto aí acerca da nossa carta. Nós vamos estudar essa carta hoje, nessa quinta-feira, né? Seria ontem, mas Deus preparou hoje. Nós vamos estudar hoje e também, se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira que vem. Portanto, você que é da nossa igreja, está fazendo aí a nossa leitura da Bíblia bienal. Eu convido a você a ler essa carta com bastante atenção, para que assim você tenha maior facilidade de observar e também de absorver os ensinamentos, os aprendizados que esta carta tem a nos ensinar. E na quarta-feira que vem, permitindo o Senhor, nós vamos continuar dando esse panorama da carta que nós vamos começar hoje pela graça do nosso Deus. Então, irmãos, como sempre, entender o contexto da carta ou de qualquer livro é importante para que assim nós possamos ter uma melhor compreensão, uma melhor visão daquilo que ela quer nos ensinar. Então eu convido você nesta hora a começar comigo a ver algumas coisas com relação ao contexto histórico e vamos começar com algumas considerações a respeito dessa carta, algumas curiosidades. Veja bem, esta carta ela não é uma carta igual àquelas que nós estávamos estudando outrora, que nós estávamos estudando a partir do apóstolo Paulo. Então, essa carta ela tem algumas particularidades, ela tem algumas especificidades que nós precisamos nos atentar e talvez isso vai servir tão somente como curiosidade,
mas eu quero mostrar para você que esta carta aos Hebreus, ela é diferente das outras cartas que nós temos aí no Novo Testamento, e por algumas razões. Primeiro, não se sabe quem é o autor desta carta. Exatamente isso, irmãos. O autor da carta aos Hebreus ainda é desconhecido pelos eruditos aí bíblicos, por aqueles que estudam a Bíblia, que comentam, que escrevem sobre a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Quando nós olhamos para a antiguidade, para os tempos passados, a autoria desta carta ela foi atribuída a homens como Barnabé, por exemplo, e especialmente a Paulo. E diga-se de passagem, muitas pessoas hoje ainda têm Paulo como o autor, o escritor desta carta, mas isso não é um consenso na maioria dos grandes eruditos, dos grandes estudiosos a respeito da Bíblia Sagrada. Mas veja bem, irmãos, por que entre os maiores estudiosos da Bíblia, por que essa carta ela não é tida como uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo? Exatamente porque foram feitas muitas comparações entre esta carta aos Hebreus e as cartas que nós sabemos que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E foram percebidos, assim, muitas diferenças entre os escritos, entre as citações, e por esse motivo, então, a maioria dos estudiosos não tem a carta aos Hebreus como uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Essa possibilidade, para a maioria dos estudiosos, já foi descartada. Quando nós olhamos para um pouco mais atrás, por exemplo, para os pais da igreja, nós percebemos que eles indicavam que esta carta poderia ter sido escrita, por exemplo, por Clemente ou até mesmo por Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos e o próprio Evangelho de Lucas, ou também por Apolo. Então, alguns pais da igreja, Lutero, eles acreditavam que poderiam ser alguns desses homens que tivesse escrito, então, essa carta. Mas também, irmãos, esses indícios, esses pensamentos já foram também descartados, e até hoje o que se sabe é que não se sabe quem foi, de fato, quem escreveu a carta aos Hebreus. Então, a autoria dessa carta permanece desconhecida, e isso é reconhecido pela maioria dos estudiosos. Veja bem que coisa interessante. Quando nós voltamos, citamos aqui os pais da igreja, e citando aqui agora um pai capadócio, do ano, Orígenes, necessariamente, ele viveu entre o ano de 185 a 254. E Orígenes, ele escreveu algo sobre a carta aos Hebreus. Ouça, abre aspas. Quem realmente escreveu esta carta? Somente Deus o sabe, fecha aspas. Então, você percebe que esse consenso de não saber quem foi o autor desta carta já vem de muito tempo. Mas olha só, na verdade, Orígenes, ele estava citando Eusébio de Cesareia, outro pai capadócio, e Eusébio disse o seguinte, no seu livro História Eclesiástica, é um clássico aí da literatura, e ele disse o seguinte, comentando também sobre a autoria da carta aos Hebreus, que foi o que Orígenes citou, abre aspas, entretanto, quem escreveu esta carta? Deus o sabe. Essa foi a frase. E ele continua, a tradição nos transmitiu o parecer de alguns ter sido redigida por Clemente, bispo de Roma, outros opinam ter sido Lucas, o evangelista, mas olha só o que ele escreve, mas sobre esse assunto basta. Ouça, irmãos, esses homens de muito tempo atrás, então, eles concordavam que a autoria dessa carta ela é totalmente desconhecida, fazendo comparações com outros autores, especialmente o apóstolo Paulo. Então, esses homens, muito antes de nós, chegaram à conclusão de que a autoria é desconhecida. E disse aí Eusébio de Cesareia, sobre esse assunto basta.
Isso foi nos anos 250 e em diante, muito tempo. Outro motivo pelo qual essa carta ela é diferente, peculiar. Segundo, não foi enviada a uma igreja específica. Isso aqui também é algo muito curioso. Essa não é a única carta que foi escrita com esse fim, que não foi enviada para uma igreja específica, como por exemplo a carta de Tiago, também a carta de Pedro. Essas cartas não foram escritas para uma igreja específica. A carta aos Hebreus também caminha nessa mesma linha. Não foi endereçada. Esta carta não tem um endereço local específico, como as cartas que nós estávamos estudando, que foram enviadas pelo apóstolo Paulo a algumas igrejas. Esta carta, a carta aos Hebreus, era uma carta provavelmente destinada aos judeus da época em que ela foi escrita, nós vamos mencionar aqui. Até porque, irmãos, hebreus é a mesma coisa de que judeu, tá certo? Direcionada a esse povo. Então, quando você olha a linguagem da carta, quando você lê a carta, você percebe que ela foi destinada a pessoas que já conheciam a Cristo, a pessoas que já caminhavam com Cristo, que já tinham tomado uma decisão, tinham feito um compromisso ao lado de Jesus Cristo. Lendo o conteúdo desta carta, você percebe exatamente isso. Ela fala de doutrina, ela fala de congregar. Então, é uma linguagem já cristã, é uma linguagem evangélica, nós poderíamos dizer assim. Então, o próprio nome da carta indica que ela foi escrita ao povo crente, digamos assim, ao povo judeu, ao povo hebreu. Então, essa era uma carta circulante, nós poderíamos chamar, em meio ao povo judeu. Então, certamente foram feitas várias cópias dessas cartas e direcionadas a onde tinha povo judeu, povo hebreu, povo de Deus, para que eles assim pudessem receber as orientações que nós vamos meditar um pouco nessa noite. Outra coisa, a data em que foi escrita a carta, provavelmente ela teria sido escrita no século I, bem próximo ali, na verdade, logo depois a ascensão de Jesus aos céus, a partida de Jesus aos céus, citada nos evangelhos. E acredita-se, irmãos, que foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Veja só, provavelmente Jesus ele morreu entre o ano 30 e o ano 36 ali do século I, né, da primeira era ali pós a chegada de Jesus Cristo, do próprio Cristo. E a carta ela teria sido escrita, então, até o ano 70, ou seja, essa carta ela é bem próximo ali à vida de Jesus, ela é bem próximo ali aos apóstolos, cerca de 30 anos depois, né, da partida de Jesus, então essa carta teria sido escrita. Isso é um consenso também. E quando você lê a carta com bastante atenção, você vai chegar lá, você percebe que uma das razões pelas quais se adotam essa data como data provável da escrita da carta, ano 70, século I até o ano 70, um dos indícios é exatamente a citação que tem de Timóteo na carta. Essa é a possível razão, né, pelo qual eles datam essa data para a escrita da carta. Por quê? Quando você lê o capítulo 13, o verso 23, você percebe que a carta ela mostra que os hebreus e o autor da carta, que nós não sabemos quem é, eles tinham uma pessoa em comum, um amigo em comum, que era exatamente a pessoa de Timóteo. Então, Timóteo viveu ali, né, logo depois da subida de Jesus ali com o apóstolo Paulo. Então nós percebemos e temos essa data até mesmo por causa dessa citação de Tiago. Então o autor da carta e o povo para qual a carta foi direcionada, o povo que leria a carta, tinha Timóteo como amigo em comum. Capítulo 13, verso 23, você percebe isso de forma bem clara. E também há na carta muita coisa relacionada ao templo de Jerusalém, há na carta muita coisa relacionada aos sacrifícios, há muita
muitas práticas do povo judeu, práticas que eles ainda faziam, coisas que eles ainda faziam ali, bem próximo à vida de Jesus aqui nesta terra. Outra coisa interessante é que indícios indicam que a carta ela pode ter sido escrita na Itália. Esse é outro dado curioso, mas também é algo que não temos certeza, não podemos bater o martelo sobre a localidade onde a carta foi escrita. Porque quando nós olhamos para o texto sagrado, eu vou projetar aqui para que você tenha acesso direto, nós leremos capítulo 13, o verso 24. Olha só o que está escrito sobre a localidade desta carta. Hebreus 13, o verso 24. Diz assim: saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam saudações. Olha só, saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália mandam saudações. Irmãos, isso aqui é algo muito curioso. Por que é algo muito curioso? Porque nós poderíamos olhar para esse texto e talvez dizer que essa carta teria sido escrita da Itália. Mas olha só os detalhes. Veja bem, de acordo com o texto, pensa comigo. O autor ele poderia muito bem estar escrevendo da própria Itália para outros irmãos. Tranquilo, isso pode sim ter acontecido. Ou então, o autor poderia estar escrevendo de Roma, junto com outros irmãos da Itália, e escrevendo para os irmãos na própria Roma. Então, é como se ele fosse, talvez, um italiano e estivesse em Roma, na presença de outros italianos, escrevendo a carta. Então, ele disse, né? Olha, saúdem todos os líderes, bem como todos os santos, os da Itália, esses que estão à minha volta, ao meu redor, mandam lembranças, mandam saudações. Ou ele poderia estar da Itália, escrevendo lá junto com outros irmãos também. Verdade é que nós não sabemos também a localidade de onde essa carta foi escrita. Então, esses detalhes são muito curiosos, muito particulares dessa carta. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós temos ali a data específica, né, provável, temos local provável e autoria, né? Agora, sobre a carta aos Hebreus, tudo isso é muito muito amplo, tudo isso é muito difícil de se bater o martelo. Então, irmãos, de uma forma geral, nós percebemos que essa carta tem algumas particularidades bem difíceis, bem complicadas de se entender, e isso a nível de curiosidade certamente é muito interessante. Nada disso fere na questão da crença, da fé, da carta, né, como palavra de Deus, mas tudo isso é interessante de se estudar. Agora eu quero colocar diante de você o tema central da nossa carta, e quando nós lemos ela com bastante cuidado, você da nossa igreja está fazendo isso, eu tenho certeza que você já percebeu, assim como é o tema da nossa mensagem de hoje, você percebeu aí no início, Jesus é o assunto da carta aos Hebreus. Esse é o assunto principal, esse é o tema principal da carta destinada ao povo de Deus naquela época. Jesus, a carta fala de Jesus. O autor ele mostra que a autoridade de Jesus é superior à de qualquer anjo. A autoridade de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer e fez aqui nessa terra, é superior a de qualquer sacerdote que já houve no Antigo Testamento, qualquer profeta que já houve no Antigo Testamento e apóstolos, discípulos também que houveram no Novo Testamento. Então, essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Jesus. Quer saber sobre Jesus a fundo, com bastante profundidade? Leia com atenção a carta aos Hebreus. Quando nós lemos sobre aquilo que se escreve sobre esta carta, por exemplo, Hernandes Dias Lopes diz que esta carta aos Hebreus, ela é conhecida também como o quinto evangelho.
No Novo Testamento nós temos ali os 4 evangelhos, e Hernandes Dias Lopes diz que a carta aos Hebreus, ela é conhecida como o 5º evangelho. Por quê? Diz ele, se os 4 evangelhos da vida de Jesus mostram o que ele fez aqui nesta terra, preste muita atenção nisso, a carta aos Hebreus mostra o que ele continua a fazer de onde ele está nesse exato momento, de onde ele está agora, que é à destra do Pai, à direita do Pai, junto ao Pai. Ou seja, olhando para os evangelhos, no início do Novo Testamento, nós temos o que Jesus fez enquanto vida, enquanto ser humano, aqui nesta terra. A carta aos Hebreus mostra aquilo que Jesus fez depois de ter sido assunto aos céus, depois de ter ido a habitar no céu juntamente com o nosso Pai. Então, é exatamente esse o tema principal da carta, a pessoa do nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu quero colocar diante de vocês o conteúdo desta carta. O assunto é Jesus. E todo o conteúdo da carta gira, claro, em torno de Jesus. E é aqui que eu quero me prender um pouco com você nessa noite e refletir sobre algumas coisas interessantes e também necessárias que a carta aos Hebreus ela tem a nos ensinar através desse panorama geral. E olha só, irmãos, essa carta ela é muito curiosa, assim como toda a palavra de Deus, mas essa carta ela vai, por ter sido escrita diretamente ao povo de Deus, ao povo judeu, nós vamos perceber que ela tem muita coisa a ver com os nossos dias. Ou melhor, essa carta tem muito a ver com os cristãos dos nossos dias e nós vamos entender o porquê disso, tá certo? Então hoje eu quero tratar com você sobre o conteúdo desta carta e na próxima quarta ou na quarta-feira que vem nós vamos ver mais detalhadamente sobre a pessoa de Jesus. Primeira coisa, a respeito do conteúdo que eu quero meditar com você. A carta ela tende a encorajar os seus leitores, os irmãos da época e também de hoje, a perseverarem na fé em Cristo. Se você ler a carta com atenção, você vai perceber isso. A carta também, ela encoraja os leitores a permanecerem, a perseverarem na fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando se lê alguns trechos da carta, isso fica de forma muito perceptível. Parece que alguns irmãos estavam desanimando da fé. Parece que quando nós lemos a carta com cuidado, nós percebemos que alguns irmãos do passado, eles estavam sendo tentados a abandonarem a Jesus como seu Senhor e como Salvador das suas vidas. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto do capítulo 2, o verso de número 1, nós percebemos isso de forma muito clara. Veja bem, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Exatamente isso, irmãos. Olha só o que o autor ele diz aí no capítulo 2, no verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. E se você continuar lendo o capítulo 2 inteiro, você vai perceber que o autor ele fala claramente do Salvador, o autor fala claramente da salvação, aquela que é alcançada tão somente por Jesus Cristo. Então, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes na fé em Jesus. E quando nós, então, olhamos para o passado, através da leitura dessa carta, e olhamos, irmãos, para os nossos dias hoje, nós percebemos algo muito curioso, porque o desânimo na fé não é algo novo. O desânimo sobre a pessoa de Jesus Cristo ou para com a pessoa de Jesus Cristo não é algo novo. O desânimo na caminhada cristã, na fé, ele não veio depois da Covid-19, não. Muitas pessoas se desanimaram com tudo isso que está acontecendo nesse exato momento no nosso mundo. Mas o desânimo da fé
não veio a partir disso ou depois da Covid-19, não veio um pouco antes, como por exemplo depois da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Não, irmãos, o desânimo ele é algo muito antes de tudo isso. Aqui você percebe que durante ali, logo depois da partida de Jesus, e se você for olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber isso, que o desânimo ele veio muito antes de nós. Mas olha só que coisa interessante. O desânimo ele veio e ele continua vindo por causa de algo ruim que acontece. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos isso de forma muito clara. Pessoas se desanimam da fé, da caminhada com Jesus, por coisas ruins que acontecem nas suas vidas. Irmãos, eu tenho certeza que você nunca se deparou com a seguinte situação: tá tudo bem na vida da pessoa, tá tudo bem com a família, tá tudo bem com a igreja e as pessoas estão desanimando. Eu tenho certeza que isso, se acontecer, certamente vai ser com uma minoria, algo mínimo, irrisório. Mas, irmãos, nós desanimamos na caminhada, nós desanimamos na fé, nós enfraquecemos a nossa fé por coisas ruins que acontecem com as nossas vidas. O ponto é, irmãos, veja bem, irmãos em Cristo, uma hora ou outra, por motivos ou por outros, se desanimam. E é necessário que outros irmãos, aqueles que porventura estejam um pouco mais fortalecidos, um pouco mais animados na fé, eles então passem a encorajar aqueles que estão desanimados. Eu quero trazer você para um texto muito interessante que a carta aos Hebreus ela nos mostra. Olha só, preste muita atenção nesse texto aqui e você vai ver a importância dessa questão de animar uns aos outros. Leia comigo Hebreus 3, 12 a 14. Olha só, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Agora olha só o verso 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Agora, olha só o verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, esse texto ele é algo muito interessante de se estudar, de se perceber o que de fato o autor ele quis dizer. Veja bem, nós vimos aqui que, de fato, crentes se desanimam na fé, na caminhada cristã, podem desistir de seguir a Jesus. Tranquilo isso. E isso acontece por coisas ruins. Nós vimos aqui a partir da palavra de Deus. Agora, esse texto ele é muito curioso porque traz algo muito sério a respeito de mim e de você, nós que somos crentes, nós que somos irmãos em Cristo. O texto é claro quando ele ordena que nós precisamos animar aqueles que estão desanimados na fé. Irmãos, olhem o quanto a coisa é séria. Veja bem, para que eu possa me tornar um participante de Cristo, e aqui ele está falando de salvos, está falando da salvação, eu preciso manter firme até o fim a confiança que eu tenho na pessoa de Cristo. Então, para que eu possa ser reconhecido como um crente, para que eu possa continuar sendo reconhecido como um seguidor de Jesus, sendo um participante com Jesus, ou seja, ser um salvo em Cristo, eu preciso continuar animado na fé, eu preciso continuar firme com a minha esperança em Jesus, com a minha confiança em Jesus. Agora, olha só, irmãos, quando eu vejo o irmão desanimado na fé, quando eu vejo o irmão fraquejando na fé, eu preciso animá-lo, para que ele também continue sendo tido, sendo visto como um participante da salvação, salvação esta que é trazida somente por Jesus Cristo. E isso por quê?
Porque, irmãos, uma das evidências, ouça isso com bastante atenção, uma das evidências de alguém ser tido como participante da salvação em Cristo Jesus é a perseverança até o fim. É aquilo que na linguagem reformada nós chamamos de perseverança dos santos, a despeito das tribulações, a despeito das coisas ruins, a despeito do pecado. Os santos, eles precisam perseverarem na fé, e diz a palavra de Deus, até o fim. Para quê? Para que eles possam ser tidos como participantes em Cristo, ou participantes da salvação. Aí, irmãos, quando eu penso em tudo isso, que para o meu irmão ser tido como um salvo, uma das evidências é o seu ânimo na fé. E quando eu olho para a palavra de Deus e vejo ela ordenando que é dever meu e seu animar esse irmão na fé, e diz o texto, todos os dias, aí, quando eu penso nisso, eu fico um pouco preocupado. Por que eu fico preocupado? Pensa comigo. Já pensou se a salvação do seu irmão tão somente dependesse do fato de você animá-lo a continuar firme até o fim na fé? Já pensou nisso? Já pensou se a salvação do seu irmão, do membro da sua igreja, do seu irmão em Cristo, dependesse somente do fato de você animá-lo quando ele estiver desanimado na fé e manter ele animado até o fim da vida dele? Já pensou se a salvação dele dependesse somente disso? Aí eu iria perguntar a você, quantas vezes, meu irmão, você já ligou para aquele irmão ou para aquela irmã que você não vê há tempos na igreja? Quantas vezes você mandou a mensagem para aquele irmão que sumiu? Aquele irmão que abandonou os caminhos do Senhor? Quantas vezes você já foi visitar aquele irmão que desistiu de caminhar com Cristo e você sabe que ele desistiu? Aqui é algo muito interessante, porque quando nós falamos nessa questão de ligar, de ir atrás, de visitar, a igreja trata isso como uma função do pastor. Não é. A Bíblia não diz isso a respeito do pastor. Isso também é função do pastor, mas como um servo, como um crente. A palavra de Deus ordena a todo mundo fazer isso, a correr atrás, a buscar, a animar os irmãos. Isso aqui não é palavra para pastores. Lembre-se, o autor estava escrevendo aos judeus, ao povo de Deus, não a líderes judeus, e nós precisamos entender isso com muita clareza. Então, a pergunta, ela ainda é recorrente. Quantas vezes você animou, foi atrás para animar aquele irmão que você sabe que sumiu da igreja, que desanimou e que está afastado dos caminhos do Senhor? E, de novo, já pensou se a salvação dele dependesse do fato de você animá-lo a continuar firme na fé? Será que esse irmão estaria sendo tido hoje como um salvo, como um participante de Cristo? Talvez não. E em muitos casos eu tenho absolutamente certeza que não. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a obra de Cristo, e a carta aos Hebreus vai mostrar isso, graças a Deus que a salvação ela não é por meio de obras de homens. Graças a Deus por isso. Mas sim, a salvação, como você já aprendeu aqui na nossa igreja, ela é exclusivamente e unicamente, graças a Deus por isso, pela graça de Deus que escolheu a cada um de nós para si. Então, quando nós falamos em perseverança, a nossa maior esperança deve ser que o nosso Deus irá nos encorajar, irá nos animar. Porque, irmãos, vamos ser sinceros aqui, se muitos fossem depender de outros irmãos para os animar a continuar na caminhada cristã, eu tenho certeza que muitos outros já teriam desistido, já teriam abandonado a fé em Jesus. Mas, graças a Deus, que pela graça nós somos salvos. Mas, irmãos, a palavra ainda adverte, é papel seu e é papel meu animar aqueles que estão desanimados na fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o desânimo chega para todos
uma hora ou outra. Basta alguma coisa ruim acontecer e você vai ver muita gente desanimado, assim como você está percebendo no dia que se chama hoje. Tá certo? Segunda coisa que essa carta nos ensina a respeito do seu conteúdo. Ouça, a carta também procura encorajar os irmãos a continuarem firmes na adoração pública em meio à perseguição que havia ali naquele tempo por causa do nome de Cristo. Irmãos, quando você lê o capítulo 12 inteiro da carta, você percebe o autor animando os irmãos a continuarem adorando a Deus de forma pública, de forma conjunta. O capítulo 12 inteiro fala disso. E quando você olha então para o contexto da carta, que é um contexto dos irmãos que iriam ler a carta necessariamente, era um contexto de perseguição. Por causa dessa perseguição que havia naquele tempo e também naquele lugar, não sabemos onde, parece que alguns irmãos estavam deixando de se reunir nos locais destinados à adoração a Deus. E eu quero ler com você o texto do capítulo 10, o verso 25. Esse texto você conhece muito bem e eu quero ler com você. 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Aí faltou o não, né? Na hora de copiar, eu copiei errado. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E curioso nesse texto, é que esse dia aí está em caixa alta, mas esse dia, quando nós olhamos para a nossa Bíblia impressa, nós percebemos que ela não é escrita em caixa alta na sua totalidade, e nós percebemos que esse dia está em caixa alta. Porque aqui o autor estava pensando no dia da volta de Cristo, no dia do juízo final. Então, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Irmãos, agora, quando eu faço novamente um link com os irmãos do passado e para os nossos dias de hoje, olha só que coisa interessante. Hoje, nós deixamos de nos reunir por muito menos. É ou não é verdade? Se você for sincero, você vai concordar comigo. Olha só o contexto dos irmãos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam em guerra por causa do nome de Cristo. E o autor bíblico os encoraja a não deixar de congregar, de se reunir, porque isso também é uma evidência de que eles são chamados, para que eles fossem chamados aí discípulos, servos do Deus vivo. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós percebemos exatamente, irmãos, que pessoas têm deixado de vir ao local de reunião, de vir ao local de culto, de ajuntamento dos santos, por motivos muito menores ao daqueles irmãos. Veja bem, nós podemos listar alguns. Pessoas deixam de congregar por preguiça de sair de casa. Já passou por isso? Ou conhece alguém que já passou por isso? Não, hoje eu estou com preguiça, eu não vou lá não. Não, hoje eu estou com preguiça, eu não vou lá na igreja não. E pessoas deixam de congregar também por intriga com outros irmãos. Irmãos, eu tenho dito aqui na igreja, especialmente no momento de celebrar a ceia, que nós como servos de Deus, nós precisamos deixar o erro, deixar o pecado e escolher as coisas de Deus. Portanto, quando Paulo diz no contexto da ceia que nós precisamos nos avaliar, nos examinar, logo depois ele diz para que eu e você, nós participemos da ceia. Então diz lá, examine-se a si mesmo e participe. Ou seja, examine a si mesmo, se existe algum pecado, peça perdão a Deus e certamente Deus vai te perdoar e participe, a ser um momento de comunhão. E quando nós olhamos para um desses motivos pelos quais nós deixamos de congregar, por exemplo, intriga com o irmão de igreja é um deles. Nós passamos por isso em algum momento da nossa vida. Eu tenho certeza que você sabe muito bem dessa situação, desse contexto. E o que é que nós fazemos? Não vou lá não porque eu vou encontrar com meu irmão.
Ah, não, eu não vou lá não, porque talvez meu irmão vai estar lá. Ou seja, nós trocamos aquilo que nós precisamos fazer, que é nos reconciliar com o nosso irmão, procurar o nosso irmão, como a palavra de Deus nos ordena, e nós então deixamos de congregar, nós deixamos de participar, também deixamos de congregar por cansaço. Ah, não, hoje eu estou morto de cansaço, eu não vou lá na igreja não, vou ficar assistindo de casa, né? E outra coisa, irmãos, acomodação por causa das transmissões ao vivo e gravações de culto. Isso aqui se tornou um fenômeno nos nossos dias. Esse momento aqui, essa ferramenta aqui é bênção, nós cremos nisso e tratamos isso como bênção. Mas, irmãos, isso aqui não substitui a reunião pública dos santos. Nós não podemos substituir o nosso ajuntamento, o nosso encontro como discípulos, como igreja, para adorar o Deus vivo. Não podemos trocar isso pelo sofá da nossa casa. Se é uma situação de impossibilidade, ok, tudo bem. Aí sim nós temos o recurso. Mas, irmãos, o que nós temos visto acontecer, isso em todos os lugares, tá certo? Temos aqui o Jorge Roque dos Santos, o nosso amigo Roque aí, que Deus abençoe, meu irmão. Roque já rodou muito aí, continua rodando, né, Roque? E nós temos visto isso, irmãos, pessoas não por motivos, não por motivos, como que é o termo certo? Legítimos, mas tão somente por acomodação. Não, tem a transmissão e eu vou assistir da minha casa. Poderia estar participando, poderia estar presente, mas tão somente por acomodação deixam de congregar, deixam de se reunir. Vejam, irmãos, o autor bíblico, ele disse que os irmãos não deveriam deixar de se reunir como igreja, mesmo em um contexto de perseguição, mesmo com risco de morte e outra, por causa do nome de Cristo. Quando eu olho para essa situação, eu lembro das igrejas clandestinas na China. Como é que funciona uma igreja clandestina na China? É o seguinte, os missionários estão lá e eles estão escondidos em casas, celebrando a Deus com alguns chineses e outros grupos mais. E olha só, aquelas pessoas que estão ali reunidas como igreja, elas também falam de Jesus para outras pessoas próximas delas. E olha só, essa outra pessoa que recebe a palavra de Deus de um membro dessa igreja clandestina, talvez ela fala para outra pessoa. Agora olha só que coisa curiosa. Talvez essa terceira pessoa, ou quarta pessoa, ou quinta pessoa que vai recebendo o evangelho, talvez essa pessoa possa ser um infiltrado do governo chinês. E essa pessoa então passa a ir nos cultos, a ir nas reuniões dessa igreja clandestina, dessa igreja escondida. Então ela percebe que ali existe um povo se reunindo no nome de Deus, exaltando a Jesus Cristo, fora dos parâmetros do governo chinês que impõe ali para as igrejas que estão liberadas. O que vai acontecer com esses irmãos? Certamente eles não vão morrer, mas os missionários vão ser todos deportados e aquela igreja vai acabar. Mas quando você olha para o Oriente, onde existem também igrejas clandestinas, agora sim, com risco de morte, acontece exatamente a mesma coisa. Eles se reúnem, mas eles não sabem se aquela pessoa que vai chegar amanhã talvez possa ser um infiltrado, possa ser alguém que vai ali, uma linguagem, né, conhecida, dedurar aquela igreja para o governo ou para um grupo extremista, e algo de muito ruim certamente vai acontecer àquele povo. Infelizmente, irmãos, quando nós olhamos para o nosso contexto, igreja local, nós percebemos que muitos crentes hoje têm deixado de se reunir por estas razões que nós citamos acima, e outras razões mais absurdas ainda
do que aquelas que nós citamos. Infelizmente, isso é uma realidade nos nossos dias. Então, irmãos, a despeito de qualquer coisa, nós devemos continuar congregando. A despeito de qualquer situação, nós devemos continuar nos reunindo para adorar o nome do nosso Deus como igreja. Devemos continuar a proclamar o nome de Jesus Cristo como igreja reunida. Então, meu irmão, no nome de Jesus, se você é desta igreja e não está congregando por um motivo plausível, necessário, eu te encorajo a vir, a congregar, a participar conosco. Se você é de outra igreja e não congrega pelos mesmos motivos, no nome de Jesus eu te convido a participar do culto da sua igreja. Amém? Por fim, terceiro e último ponto, a nível de conteúdo que esta carta nos traz é o seguinte: parece que muitos não estavam dando mais ouvidos às orientações e também às exortações que receberam durante as suas vidas ao lado de Jesus. Outro texto para nossa meditação e último nesta noite. Olha só, Hebreus capítulo 5, 11 a 14 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, esse texto ele é de suma importância para mim e para você, nós que somos membros de igreja. Vejam, irmãos, os judeus eles tinham ouvido os ensinamentos, mas eles precisavam continuar crescendo no conhecimento da doutrina dos apóstolos, no conhecimento da palavra de Deus. Mas olha só o motivo pelo qual eles não cresciam. Diz o nosso texto: preguiça. Olha só o que o autor diz: nós temos ainda muitas coisas a te ensinar, a ensinar para vocês, coisas difíceis, mas vocês não ouviram por preguiça. Irmãos, ainda hoje existe essa realidade e infelizmente crentes têm deixado para trás aquilo que já aprenderam acerca da fé, acerca de Jesus. Crentes deixando de aprender sobre a fé por preguiça ou por outro qualquer motivo, que qualquer um deles certamente é errado, mas tem muito crente deixando de crescer por pura preguiça, irmãos. Infelizmente, pessoas que já deveriam estar trabalhando de forma mais eficaz nas suas igrejas ou no reino de Deus de forma mais ampla, mais geral, mas permanecem estagnados. Pessoas que pelo tempo de igreja que têm, como diz o texto, já deveriam estar desenvolvendo ministérios para abençoar outras pessoas, para trazer outras pessoas a Cristo. Mas, irmãos, quando nós olhamos a realidade, ela é algo bem distante de tudo isso. Nós vemos muitas pessoas nas igrejas, mas poucas são aquelas que têm a capacidade de assumir alguma coisa, de trabalhar, de ficar à frente de um ministério. E muitos motivos existem para esse não crescimento espiritual. Um deles, como diz o nosso texto, é a preguiça. Isso é verdade ainda hoje, infelizmente. Quando você olha e vê a intelectualidade espiritual, né, digamos assim, ou melhor dizendo, quando você olha para muitos e observa o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da fé na vida cristã, irmãos, como diz o próprio texto, parecem muitas crianças que frequentam as igrejas. Agora, olha só
Que coisa interessante. Muitas crianças que se reúnem nas igrejas dão um show aí em muitos adultos, né, dentro das igrejas por aí. Isso também é uma realidade. Quando você olha para muitas crianças, elas conseguem citar versículos de cor, elas conseguem citar passagens, elas conseguem explicar para você alguma coisa da Bíblia que muito crente maduro, né, de muito tempo de igreja aí, não consegue fazer. Então, irmãos, esta carta, ela também tem como intenção incentivar aos irmãos a não abandonar aquilo que creem, aquilo que aprenderam, aquilo que já aprenderam e, sobretudo, nos encoraja a continuar crescendo no conhecimento de Deus. É isso que essa carta ela nos ensina também, nos mostra também, que eu e você, nós devemos ser encorajados pela própria palavra de Deus a continuar crescendo na graça e também no conhecimento de Deus. Por quê? Porque, como disse o texto, crescendo espiritualmente, nós vamos também crescendo intelectualmente. E quando eu cresço intelectualmente, eu sou capaz de discernir o bem, sou capaz de discernir o mal. Então, que nós possamos aprender isso nessa noite a partir da carta escrita ao povo de Deus, ao povo hebreu. Amém? Então, irmãos, esses são alguns dos assuntos principais, né? Que essa carta aos hebreus, ela tem a nos ensinar e que eu achei por bem meditarmos nessa noite sob a orientação do Espírito Santo. E na semana que vem, permitindo assim o nosso Deus, nós continuaremos a meditar nesta carta e ver de forma necessária o que ela tem a nos ensinar, a nos falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu quero trazer aqui 3 coisas para você praticar depois de ouvir esta palavra. Primeiro, não seja um crente preguiçoso. Exatamente isso, no nome de Jesus, irmão. Não seja um crente preguiçoso em nada na sua vida, sobretudo a respeito do crescimento espiritual. Por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora do tempo difícil, na hora da crise, você não vai ter onde se assegurar, porque você não conhece os ensinamentos, você não conhece a doutrina. Quando o tempo de crise vier sobre você, você não terá como se sustentar, porque, irmãos, quando o momento difícil vem, nós temos a palavra de Deus, temos o conhecimento do próprio Deus para nos sustentar. Como você ouviu desse púlpito aqui atrás, domingo, e eu te convido, se você não assistiu a mensagem de domingo, assista lá, você vai perceber que o conhecimento acerca da vida tão somente, o conhecimento acerca do próprio ser humano tão somente, não é suficiente para responder às principais indagações acerca da vida humana, sobretudo acerca da vida espiritual, sobre a eternidade. Então, irmãos, o que é que nós temos? A palavra de Deus. E eu te convido domingo que vem a ver mais sobre o que é ser luz. Então, não seja um crente preguiçoso. Leia a Bíblia, faça as suas anotações, né? Converse com o seu pastor sobre as suas dúvidas, pergunte a ele: pastor, eu não entendo isso, não entendo aquilo, me explica para que eu possa crescer espiritualmente. Então, para você que é membro da nossa igreja, mais uma vez, no nome de Jesus, comece a fazer a leitura se você ainda não está fazendo, e você que está fazendo, continue, porque é dever nosso crescer. Cresça espiritualmente através da Bíblia Sagrada e também do seu relacionamento com Deus. E ouça, o seu relacionamento com Deus, ele começa com o seu relacionamento com a palavra dele, com aquilo que ele tem a dizer para você. Segundo, tenha somente Jesus como intercessor entre você e Deus. Somente Jesus tem autoridade para isso. A carta vai nos mostrar isso na quarta-feira que vem. Por quê? Porque foi ele quem sofreu por você. Foi ele quem se entregou à morte por você. E foi ele quem rasgou o véu, dando assim livre acesso
a Deus. Então, quando nós olhamos para muitos contextos aí de crenças, né, nós percebemos que muitas pessoas têm crenças em outras coisas e tem outras pessoas e outras coisas como intercessor a Deus, né? Por exemplo, Maria não fez nada disso, né? Nenhum santo não fez nada disso, nenhum profeta não fez nada disso, somente a Jesus, ouça, foi dada a autoridade para ligar você ao trono da graça de Deus, e graças a Deus por isso. Portanto, tenha somente Jesus como intercessor, como velador, como aquele que te leva aos braços do Pai. Por fim, se relacione com os irmãos da fé. Hoje nós aprendemos a importância disso tudo. Se relacione com os irmãos da fé. Por quê? Porque não tem como, meu irmão, você saber se o seu irmão está desanimado se você não se relaciona com ele. Simples assim. Para que você saiba que o seu irmão está desanimado, para que você possa o animar, você precisa se relacionar com ele. Não tem como você saber se ele está desanimado se você não liga para ele, se você não procura saber como ele está, como ele tem passado. Então, meu irmão, no nome de Jesus, especialmente para você que é membro da nossa igreja, ligue para o seu irmão, mande um zap para ele, né? Faça uma visita, marque um almoço com ele. Irmão, vamos marcar um almoço na minha casa, vamos marcar um almoço na sua casa. Então, vamos nos relacionar, porque nos relacionando, nós vamos ser capazes de observar se o nosso irmão ele está desanimando na fé, para que assim nós possamos o animar. Isso é importante tanto para você que precisa cumprir a palavra de Deus, animando o seu irmão, quanto para o seu irmão que precisa ser animado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque nós podemos aprender do Senhor através das Escrituras Sagradas. E pedimos, ó Deus, condição, a partir do Teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas, a praticar aquilo que nós aprendemos no nome de Jesus. Amém